Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus a todos. Passando para dar continuidade a mais uma leitura do livro Famílias Imperfeita. No capítulo 3, uma trajetória de superação. Vem comigo. No vídeo anterior, logo depois do autor do livro ter tido a experiência que marcou a sua vida e receber ali em suas mãos seu menino que nascia já sem vida, que já estava há 40 dias. Então ele disse: por mais que eu queira, é impossível descrever o sentimento vivenciado durante aquela impressionante cena. Foi uma das maiores experiências que Deus me permitiu viver. Quando as enfermeiras chegaram, juntamente com o médico plantonista, e sem nenhuma ferramenta de trabalho, todos atemorizados e por um instante que parecia uma eternidade, não sabiam muito bem como reagir. Foi um momento muito difícil para alguém presenciar, inclusive para os próprios atendentes. E o que dizer de minha esposa e de mim? O médico então pediu luvas, tesoura e com muita cautela conseguiu cortar o cordão umbilical que ligava o Benjamin à sua mãe. Só depois eu entreguei a ele o nosso filho. Trouxeram a maca e o levaram para o centro cirúrgico a fim de executar os próximos passos daquele doloroso processo. Apesar de ter solicitado, fui impedido de continuar acompanhando. Pedi à enfermeira que me permitisse observar por mais um pouco o rostinho do nosso Benjamin. Quando voltei para o quarto, sentei-me na cama, aos prantos, avistando o banheiro todo manchado. Eu estava desesperado por tudo que havíamos passado naquela noite. Logo em seguida, entraram duas funcionárias do hospital responsáveis pela limpeza. Trocaram um olhar de negação ao verificar que seria necessária uma boa lavagem naquele ambiente. O próximo horário ficaria incumbido da higienização. E eu ali sentado, aflito, vendo e ouvindo aquela conversa que ocorria na maior tranquilidade, pois aquelas senhoras haviam trabalhado a noite toda e queriam descansar. Uma delas me perguntou o que havia acontecido. Eu, soluçando, respondi que o Benjamin havia nascido. O Pai do Céu já o tinha levado, já estava juntinho de Deus. Ela me deu um abraço e eu senti que era Deus me consolando naquele lugar, através daquela pessoa, uma desconhecida, para me dizer que eu receberia outro filho. Deus está conosco entre aqueles que nos ajudam. Ele se veste de faxineira para nos aliviar, de mecânico para nos auxiliar. Deus faz coisas incríveis. Basta tentarmos entender como Ele age. Nosso Pai se manifesta num abraço sincero, num olhar de compaixão, em outras vezes num aperto de mão. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O banheiro não foi lavado. Passado um tempinho, o novo turno assumia e providenciava a limpeza, a arrumação das macas, e aquele quarto ficou pronto para receber minha esposa, que já estaria voltando. Naqueles momentos de desconsolo, a impressão que se tem é que perdemos o sentido de espaço e de tempo. Quando minha esposa entrou sobre a maca, trocamos um olhar de tristeza profunda e eu, ainda chorando por tudo o que havia acontecido naquela noite, não tinha palavras. O silêncio tomou conta daquele cenário. Sentíamos um vazio pairando no ar. E o novo dia já estava no seu curso natural. O sol estava brilhando e trazia, de certo modo, um sentimento de alívio. Sabendo que Deus está no controle de qualquer situação e nos permite simplesmente entregar e confiar
que, independente da decisão que ele tomar, nada mais importa, pois já encontramos em um lugar seguro nos braços do Pai, no centro da sua perfeita vontade. Tínhamos a consciência de que fizemos tudo o que estava a nosso alcance. Não havia revolta em nosso coração, só gratidão por termos a chance de crer, confiar, esperar, entregar e aceitar. Não sabíamos o que estava por vir. Eu só estava apreensivo pela reação de Susana e de Letícia, nossa filha. Como seria, afinal? Não estava sendo fácil. Meus pensamentos eram ocupados por muitas dúvidas. As perguntas eram muitas e eu desconhecia as respostas. Como seria a nossa vida dali em diante? Como estaria meu relacionamento com Deus? Como viveríamos em família? Como superar tudo aquilo? Afinal, éramos pessoas diferentes. E em cada um reage à dor e ao sofrimento de uma forma. Como lidar com tanta incerteza? Uma lição havíamos aprendido com a perda de Benjamim. Os filhos são de Deus e não nossos. O procedimento que enfrentamos de luta pela vida gerou a própria vida de Deus em nós. Compreendemos que só Ele poderia nos dar aquele sentimento de aceitação e de compreensão ao recebermos o seu não. Acima da frustração, encontramos forças para lidar com a dor do luto da nossa vulnerabilidade. Como somos pequenos diante de Deus, de um Deus tão grande, e que mesmo assim ouve nossas simples súplicas. Mesmo diante de tudo o que vivemos aquela noite, minha gratidão a Deus era imensa por ter me permitido receber o Benjamim em minhas mãos, mesmo após 40 dias do falecimento. Aprendemos a enxergar Deus nos detalhes de cada coisa que testemunhamos, e ao me deparar com a morte, algo que nunca estamos preparados para enfrentar, eu me encontrei com a totalidade, com a plenitude de tudo o que vivemos e sentíamos naquela data. Nossa dependência era absoluta. Ouvimos bater a porta do quarto. A médica plantonista me chamou. Eu me despedi de Susana, que ainda estava sob efeito de anestesia e de tantos outros medicamentos. Ao acompanhá-la, pensei que fosse ver o corpinho de Benjamim. Mas, para minha surpresa, eram os documentos para que eu me dirigisse à funerária da nossa cidade de São José dos Campos e para que eu desse andamento ao serviço fúnebre do nosso filho. Levei um susto. Não tínhamos prantos. Não estávamos prontos para passar por tudo aquilo. A dor experimentada até ali já era profunda o suficiente. Aquela notícia era demais da conta. Eu disse a Susana que eu precisava sair para resolver sobre documentação, mas não expliquei do que se tratava. E lá fui eu em direção ao órgão responsável pelo funeral e sepultamento do nosso menino. Chorando e sem saber por onde começar, eu estava desorientado. O trajeto até o funerária foi automático. Nem sei ao certo como consegui dirigir meu carro até lá. E que sensação estranha ao adentrar aquele lugar, tão impessoal, tão frio. Precisei aguardar a chegada do corpinho do Benjamim. Aquela era, sem dúvida, um dos piores dias da minha vida. Tive que fazer o reconhecimento de um filho que nasceu em minhas mãos, escolher a urna, decidir se haveria ou não o velório, onde seria, definir o horário do sepultamento. Precisava até providenciar uma roupinha para ele, com todo o comércio fechado. A casa de minha cunhada Sueli ficava perto dali. Cheguei chorando, contei tudo o que havia acontecido durante a noite, pois eu precisava desabafar, falar com alguém. Ela prontamente me ouviu com lágrimas e foi comprar uma mantinha para enrolar o sobrinho
e colocá-lo no fúnebre. Ela disse que se sentia honrada em poder presenteá-lo com aquela linda mantinha que continha a estampa de Mickey Mouse, personagem infantil. Este gesto dela ficará marcado para sempre em nossa memória, com gratidão. Marquei o enterro para aquela mesma tarde e com um curto período para a vigília dos mais chegados. Retornei para o hospital e, ao encontrar minha esposa, teria que revelar a ela o que já estava por vir. Sabia que seria difícil de falar e de ouvir também, mas era inevitável. O mais recomendável era que ela não estivesse presente nas horas que se seguiam, porque havia passado pouco tempo do parto. Não seria nada apropriado e sua segurança estaria em risco. Cogitei de levar Letícia, mas decidimos juntos que não seria apropriado também. Avisei nosso pastor, Silvan, e ele comunicou à nossa igreja e à família. Lá estavam pessoas queridas para me dar um abraço e trazer um pouco de conforto, e as mesmas mãos que seguraram Benjamin, carregaram aquele caixãozinho branco. Eu caminhava entre os túmulos e os pés na terra e na mente no céu. Os porquês, as culpas, onde havíamos errado, eram pensamentos recorrentes. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versos 21. Era preciso sair daquele lugar de luto para continuar a luta. Voltaremos com a continuação do capítulo.